Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 10% da população mundial tem ao menos uma convulsão durante toda a sua vida. Você já presenciou alguma crise convulsiva? Você sabe quando a pessoa tem uma convulsão? Às vezes a gente acha que a convulsão... Aliás, vou até chamar o doutor Júlio aqui. Vem por esse lado aqui, doutor Júlio, por favor. A gente às vezes acha que a convulsão é só quando a pessoa se debate no chão, né? Enrola a língua. Vem cá, doutor Júlio, aqui do meu lado. Vem aqui. Vou te fazer uma pergunta. Daqui a pouco eu vou lá. Eu estava falando que 10% da população, esses dados da Organização Mundial, tem uma convulsão uma vez na vida. Mas é importante que as pessoas saibam o que é uma convulsão, né? E eu só fui descobrir isso depois que eu tive uma. Perfeito. A convulsão, ela não é só quando cai no chão, se debate. Como é que ela pode ser? Me conta. Tem vários tipos, né? Tem a crise tônico-clônico generalizada, que é o que todo mundo sabe, aquela que se debate, né? Mas tem também crises parciais. Às vezes a pessoa só perde a consciência e cai, né? A grande importância, que eu acho que ele vai explicar muito bem agora, é o seguinte: como você vai agir nesse momento? Você não é médico, você não vai dar o diagnóstico, né? Você está num ambiente que é o ambiente que ele lida no dia, você não tem preparo nenhum, não tem estrutura, até brinco, a gente médico liga para eles, para estar junto, porque é um ambiente realmente... Eu vou apresentar daqui a pouco o nosso próximo convidado, mas Perfeito. Eu queria falar antes um pouquinho sobre a com o Dr. Júlio epilepsia. Pereira sobre convulsão, na verdade, sobre epilepsia e sobre ataques epiléticos esporádicos. Perfeito. A gente falou ainda pouco sobre o problema que eu tive por uma dosagem errada, de remédio. né? Um remédio que foi manipulado numa dosagem 1000 vezes maior. O que aconteceu comigo? Quem assistiu aquele episódio terrível, foi dia 26 de outubro de 2018, viu que eu não falava nada com nada. Eu não conseguia fazer a frase. Eu não sabia que eu estava tendo um ataque epilético. Depois o neurologista falou, você teve um ataque epilético. Mas era assim, olha, tentando falar, sem conseguir, confusa e não saía. E aí, graças a Deus, meu filho, meu marido e minha filha voaram para cá e eu fui direto para o hospital. Excelente. Senão essa sua pergunta. Essa sua pergunta é excelente. Agora eu entendi direitinho, né? O que acontece? Existem pessoas que têm uma doença epilepsia, que ela tem crises que se repetem. E existem pessoas, como foi seu caso, que por causa de um remédio, por causa de uma alteração, até de uma infecção, alteração de eletrólito, ela tem uma crise esporádica. Vou dar exemplo, nesse calosão que está, às vezes a pessoa desidrata e cai e pode ter uma crise. Não significa que ela tenha doença epilepsia, mas ela tem uma crise. E aí é totalmente diferente. Como aconteceu com você não precisa tomar remédio, não vai se repetir, porque teve um fator, foi o quê? Uma droga que foi feita numa dose errada, modificou seu cérebro e aí você teve a convulsão. Mas tem que ter um resgate urgente. Urgente, isso é o mais importante. Porque senão a pessoa morre. É tão interessante esse episódio, porque o meu resgate foi médio, urgente. Quer dizer, eles chegaram aqui muito rápido, eu saí do ar, eles já estavam aqui, né? Eu não fiquei no programa, obviamente, a gente teve que colocar uma reprise. Mas por falta de conhecimento, eu digo que eu quase morri, porque o Dr. Marcos Knobel, que é meu cardiologista, e o Dr. Otávio, neurologista, falaram, gente, não sei como você está viva, porque eu ainda inventei que eu precisava ir para casa. Não falando nada direito, mesmo assim, eu resolvi que eu tinha que tomar um banho. E eles deixaram. E aí quase que eu perco o tempo do socorro, porque o tempo é crucial, né? E o mais importante é isso. Se alguma coisa não está legal no cérebro, ainda mais você, né, que é uma mulher líder, que fala, quando acontece as pessoas ficam meio passivas, né? E o que você tem que fazer? Levar urgente. Eu tive recente um taxista, ele falou, Júlio, quem me salvou foi meu colega. Eu estava confuso, ele falou, você vai agora, e botou ele no carro e levou para o hospital. Essa ação rápida é muito importante, porque tem um risco, outra situação que acontece, bebida alcoólica. Ele deve falar que daqui a pouco ele vê muito isso. A pessoa bebe, hipoglicemia e aí tem uma convulsão. Se não tem alguém do lado que sabe o mínimo de primeiros socorros, risco de broncoaspiração, disso ir para o pulmão, asfixia. Então, esse momento inicial é o mais importante. Viu? Ai, esse programa é maravilhoso. Isso é pura informação. Agora eu recebo ele, que é maravilhoso, socorrista, enfermeiro, professor de socorristas, Carlos Rodrigues. Fica aqui do lado do Dr. Júlio. Muito obrigada. Prazer, revê-la. Hoje é o dia, se alguém quiser passar mal, pode ser hoje. Que tô vendo que tem mais um colega seu ali. Quem é ele? É o Douglas. Vem cá, Douglas. Venha cá, Douglas. Seja bem-vindo também. É instrutor na 22 Brasil também. Muito obrigada por estar aqui.
Porque o 22 Brasil Cast é, na verdade, uma escola que prepara socorristas, né? 22 Brasil Socorristas, né, que preparam socorristas no atendimento pré-hospitalar traumático para entrar no SAMU e resgate rodoviário, né? Que é os piores traumas que nós temos. Então, é um tipo de treinamento que não tem nas nossas faculdades de medicina, nem de enfermagem, nem para técnico de enfermagem. Então, nós treinamos muito, com muita prática, né? Coisa boa. Então, tudo isso é passado para os nossos socorristas que irão salvar vocês nas ruas. Eles são os anjos. E aqui somos nós. Num momento de desespero, a gente está completamente entregue. Isso. E aí, a gente já conversou aqui, você estava ouvindo, Sim. eu e o doutor Júlio, quando a gente percebe que alguém está em convulsão, o que é que a gente faz? Tirando as esporádicas, que só dá a confusão mental, que é levar voando para o hospital. Se alguém está se debatendo no chão ou outra forma, me conta. Bacana. O prazer estar com o doutor, né? Veio aí agraciar a gente com muita sabedoria, né? Então, convulsão. Muitas pessoas se perdem na hora que se deparam com convulsão. Assim como o doutor falou antes, tem vários tipos de convulsões. Tem, às vezes, um tipo de convulsão que você, às vezes, confunde com AVC. Você fala, nossa, a pessoa está olhando para o nada. Ela está tendo uma convulsão que é mais leve. Qual que é a mais comum? Que é a tônico-clônica. Tônico, que é aquela rigidez, e clônica, a parte do tremor, né? E a palavra convulsão, ela vem do latim, que quer dizer puxar com violência. Porque ela lembra muito, quando a pessoa tem a convulsão, que ela puxa os músculos e os braços, então dá aquele aspecto de puxada de braço dos membros com violência. Então essa é a origem da convulsão. Então tem vários tipos de convulsões, né? Então epilepsia, como o doutor falou, é uma das causas. Pode ser um traumatismo crânioencefálico, aqui tem um crânio, dependendo do trauma que tem no crânio, pode ser no osso frontal, parental, temporal, enfim, qualquer parte do crânio pode levar a uma convulsão. Uma vez eu peguei um rapaz atropelado em frente ao aeroporto de Congonhas, ele teve um trauma aberto na região atrás, que nós chamamos occipital, na nuca, e uma situação bem grave. Em decorrência do trauma, ele começou a convulsionar. Então eu tive que lateralizar, que é o que eu vou mostrar com o Douglas daqui a pouco, para ele não broncoaspirar, para não aspirar a saliva, o excesso. Muitas vezes vem com sangramento, morde a língua, que é muito normal, lábio, né? E às vezes vem um combo, às vezes a pessoa machuca, bate a face no chão, a cabeça. Então vem muitas coisas. Então as pessoas se desesperam no momento de uma convulsão, né? E o que acontece? Nessa convulsão, até o doutor vai falar com mais propriedade, muitos estudos sugerem que o sistema parasimpático, né, que ele traz uma constrição generalizada, que tem uma pane cerebral da eletricidade do cérebro, decorrente de várias situações, ou trauma, ou um tumor cerebral, ou uma epilepsia, pode ser vários fatores que podem causar essa convulsão. Então, dependente da causa da convulsão, o tratamento é o mesmo. O que acontece? Muitas vezes aquela constrição tem até o grito da convulsão. A pessoa solta aquele grito, por quê? Nós temos aqui o diafragma, o músculo diafragmático, que ele também é contraído nessa situação. E é ele que aciona a nossa respiração. Então, o ar que ainda tem aqui nos pulmões, ele aciona as cordas vocais e você ouve aquele som daquele ar saindo. Então as pessoas, e também, além dessa constrição, os alvéolos, né, que ficam nas pontas aqui dos brônquios, também, os estudos mostram que também tem uma constrição alveolar. Então o que acontece? As pessoas falam, a língua enrola. Não, a língua não enrola, né? O que acontece é que você tem aquela constrição, a língua também tem um grupo de 4 músculos na língua, que ele também vai ter essa constrição. Então a pessoa, ela para de respirar. Ou ela fica numa apneia, que ela fica na ausência de respiração, uma dispneia, numa dificuldade de respirar. Por isso que vemos nas extremidades aquele tom azulado, né? Que o corpo é como o painel de um carro, né? Deus é maravilhoso, então ele já dá os sinais para nós o que está acontecendo. Então tem uma ausência de oxigênio por causa dessa constrição. Então não há necessidade de você abrir a boca dessa vítima, porque você pode fraturar um dente, por exemplo. Aí a vítima está com a boca travada, nós falamos em trisma, né? Então você tenta abrir essa boca, que não há necessidade, sendo que os alvéolos estão contraídos, o diafragma foi acionado, um pouco de ar saiu, então ela fica naquela respiração curta,
mas ela não tem aquela troca gasosa que nós chamamos de hematose, que é o oxigênio e o dióxido de carbono saindo, não existe. Então, resumindo toda essa explicação, não há necessidade de você abrir essa boca, porque ela não respira. Ela está numa apneia ou uma dispneia, né? Então, o que pode acontecer? Mas a pessoa não vai morrer assim? O que acontece? Nessa fase, ela vai ficar com essa dispneia, com essa dificuldade de respirar, ou nessa ausência de respiração, e ela vai ficar um tempo sem essa troca gasosa normal, que nós chamamos de normopneico, uma respiração normal. Então, o que você vai ter que fazer? Não desesperar e só lateralizar. Para quê? Porque esse excesso de salivas, também estudos sugerem que as glândulas salivares também são acionadas pelo sistema parasimpático e aumenta essa produção salivar. Por isso que vem aquela quantidade enorme de saliva, por causa dessa constrição, desse acionamento do sistema parasimpático. Aí o doutor pode complementar, né, com esses detalhes. Tá tudo perfeito, mais específico. Né? E eu gosto muito de você falar assim, porque tá no seu dia a dia fazer isso, né? Sim. A gente médico, se alguém passar mal, a primeira ação, junto com ver se o ambiente está seguro, é ligar para eles. Porque o pedir o socorro é tão importante quanto essa sua ação que você vai fazer. Porque eles vão chegar com todo o treinamento que já está automatizado, com toda essa proteção, né? Sim, esse tema incrível de hoje, ele é importante porque o primeiro socorro, que nós falamos, o primeiro socorros, é o primeiro socorro. Se o primeiro socorro não for bem feito, quando nós chegarmos na cena, muitas vezes não tem muito o que fazer. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá, a vítima está com a boca travada, então você não vai abrir porque você pode quebrar esse dente. Se é um idoso, tem uma prótese, você vai quebrar essa prótese, pode cortar o lábio, você pode piorar a situação. Então, como não tem respiração na fase tônico-clônica, tônica que é a rigidez e clônica que é a parte que você vai tremer. Tá se batendo. Vai se batendo, que é mais comum, que a gente conhece normalmente. Então, você vai se prevenir. Por que você vai lateralizar essa vítima? Justamente para essa saliva e essa secreção descer, porque aumenta a produção salivar, né, das glândulas submandibular, sublingual, as parótidas. Então, aumenta essa produção salivar. Então, o que você vai fazer? Na hora que voltar a respirar, que ficar normopneico, que tiver uma respiração normal, essa secreção não ir para os brônquios. Que aí você vai ter, na verdade, um afogamento. Que isso é grave, né? Então, se você somente lateralizar eu vou mostrar com o Douglas. Então, vamos ver como é que é. Podemos demonstrar? Podemos. Posso usar aqui na frente? Pode ser? Então, vamos lá. Então, aqui com o meu... Pode ficar a cabeça para lá. Eu já quero te perguntar se tem algum lado ideal. Sim, bacana. Qual que é o lado ideal para você lateralizar a vítima? Preferencialmente do lado esquerdo da vítima. Por quê? Por causa do desenho anatômico do estômago, que ele faz esse formato côncavo. Então eu deixo o lado esquerdo dele livre? Você vai virar ele para o lado esquerdo, vai pegar o lado direito dele e virar para o lado esquerdo. Aqui, ó, vou demonstrar. Ah, tá? então vira ele para o lado Isso. esquerdo. Então aqui o Douglas vai ficar simulando uma convulsão. Ó, vamos abrir aqui para ver. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a mão no pescoço, a mão no quadril e puxar o Douglas para o lado esquerdo dele, principalmente por causa do estômago. Porque quando ele voltar a respirar e ficar normal, para que não tenha nenhum refluxo ou de alimentos ou de líquidos. E aqui, como é que eu vou ficar? Enquanto ele está tremendo, a boca dele salivando. Então eu deixo lateralizado para a boca dele ficar direcionada para o chão. Então vai salivar, vai descer sangue. Uma coisa que pouca gente fala em primeiros socorros. Aí ele voltou, relaxou. Aí o que você faz? Você volta ele imediatamente? Não faça isso. Peça para alguém limpar a boca dele por fora. Jamais por dentro eu tentar enfiar o dedo para poder limpar. Porque se ele tiver uma segunda convulsão, ele pega o seu dedo. Aí desgraça pouco é bobagem. Ainda tem sangue no teu dedo e um trauma em você. Tá? Então aqui, você vai ficar com ele lateralizado, ele vai ficar na convulsão. Acabou a convulsão, mantenha ele lateralizado. Limpa a boca dele por fora e mantenha desse jeito. Se ele estiver num sofá, lateralize num sofá. Se ele estiver no chão, coloque ele no chão lateralizado para o lado esquerdo. Está na cama, lateraliza ele preferencialmente do lado esquerdo. Por que eu estou com a minha mão no pescoço? Para a cabeça dele não bater no chão. E o que estiver ao redor, você limpa.
Nesse caso que eu falei do rapaz que foi atropelado, eu fiquei 25 minutos nessa posição. Eu não saí dessa posição. Ó, repara, eu pedi até para virar a câmera para você ver. Onde é que tá a mão do Carlos, porque é importante isso, tá? Mostra lá, olha lá, a mão do Carlos. Então a minha mão, ela fica no pescoço dele, como se fosse uma bandeja. Eu seguro o pescoço. E aqui a mão no quadril. Se a pessoa é muito pesada, pode pegar no tecido e puxar. Até uma criança consegue puxar. Puxa ele e inclina. Apoia ele na tua coxa. Tá? E mantenha ele lateralizado. Acabou aquela fase tônico-clônica. Isso dura quanto tempo? Pode durar alguns minutos, pode durar 3, 4, 5 minutos. E nisso... E passa sozinho? Sim, passa sozinho. Você não tem o que fazer. Você não vai medicar, você não vai fazer absolutamente nada. Até mesmo no hospital. Você vai pegar e você vai lateralizar. É simples. Então o socorro é simples. Porque no momento que ele relaxou, ele volta a respirar normalmente. E é nesse momento que pode acontecer a tragédia. Tem uma parada respiratória, em decorrência dessa saliva que alagou as vias aéreas superiores, e a pessoa depois vai para uma parada respiratória e a cardíaca, que é a chamada cardiorrespiratória. Então, o socorro ele é simples, ele é só lateralizar. Lateralizar e limpar o rosto? Por fora. Por fora. Então, ele convulsionou, mantém aqui. Eu tenho uma mochila, tenho um travesseiro, uma almofada. Sim, pode te lateralizar. Se tiver já alguém junto, falar, liga para o SAMU, é isso? Sim, porque se essa fase, ela pode ter vários períodos de convulsão durante 1 hora, por exemplo. Pode ter 5, 6, 7, 8 eventos durante 1 hora. Aí você vai precisar de auxílio, principalmente de um suporte avançado de vida. Por isso que você tem que explicar o que acontece para o SAMU. Aí retornou. Se depois de tudo, né, tem uma posição lateral de segurança que nós fazemos no nosso treinamento, que é a mão dele para cima, mão direita com direita para cá, dobrei o joelho dele, lateralizei, aí ele fica com a boca direcionada para baixo, a coluna dele alinhada, e aqui eu posso pegar um celular, pedir um socorro, e se ele tiver uma nova convulsão, ele já está numa posição lateral de segurança, que é o que nós ensinamos nos cursos de primeiros socorros e de atendimento pré-hospitalar. Que eu costumo fazer, Carlos, qualquer coisa você me corrige. Tem muito paciente que tem epilepsia. Sim. Eu falo o seguinte, passou mal, você vai. Dificilmente alguém está sozinho no ambiente. Pede para uma pessoa ficar responsável para ligar para eles, para o socorro. Excelente. Enquanto faz essas medidas. A lógica é o seguinte, que é o que o Carlos mostrou, é liberar vias aéreas. É basicamente isso, é evitar que isso aspire. E o que ele falou está perfeito, vai durar pouco. Não se desespere, é assustador você ver alguém se debatendo. A grande maioria não vai morrer. Se não teve aspiração, aquilo vai durar pouquíssimos minutos e passa. Em hospital, ele deu exemplo, às vezes a gente é médico, quando a gente chega, já passou. Pede para o enfermeiro, pega o remédio e tal, já passou. Fala, não vamos dar remédio, vamos esperar, ele vai. Gente, olha, que aula, Carlos, maravilhosa. A gente viveu uma situação dessas no casamento de uma funcionária nossa, aliás, nossa coordenadora de produção, e um dos nossos amigos, colegas de trabalho, teve um ataque epilético na festa, com a luz. Aliás, é um assunto... É um gatilho, a luz, Aquela luz é um gatilho? É um gatilho. Gente, deveria ser proibido. Teve um filme de Pikachu, não sei se você lembra, no Japão, que teve um monte de criança convulsionando, passava no cinema. Aquele estroboscópio deve ser proibido. Se você está pensando em fazer uma festa, não coloque estroboscópio. Se tiver alguém com epilepsia, com gatilho, pode passar mal. Então, e aí ele teve o ataque epilético e eu confesso que ninguém sabia exatamente o que fazer. Ninguém fez isso. A gente deixava ele deitado, um abria a boca, outro segurava a língua. Tudo errado. Tudo errado. Mas graças a Deus... como esse tema de Carlos é importante, até a gente médico, eu trabalho no Sírio, na BP e no Einstein, eles obrigam a gente médico de tempo em tempo validar o BLS, que é uma coisa mais simples. Mas a gente tá, às vezes precisamos, sabe por quê? Porque a gente também esquece, né? A memória da gente. A gente, então, na menopausa nem se fala, por isso até... Para mim, assim, é perfeito o que o Carlos falou, porque o pessoal tenta inventar demais. É o básico que funciona, né, Carlos? É colocar de lado, por causa das vias aéreas para não broncoaspirar, pedir para alguém ligar para o socorro, né? E na grande maioria das vezes da epilepsia, o paciente não vai morrer, não vai ter nada grave, ele vai recuperar. Mas se não fizer isso, pode broncoaspirar, pode ter uma pneumonia. Então, o que o Carlos mostrou aí é o mais perfeito possível do atendimento. Isso que eu gosto dele, que ele é bom demais, ele é muito fera. E você, Carlos, deixa aí o seu recado importante para a turma. Bom, eu quero deixar o convite aqui para toda a produção, tá? No último domingo desse mês, toda a produção está convidada para participar do treinamento de primeiros socorros.
Uau. Você também, tá? Vamos fazer e gravar uma matéria? Ia ser bem legal. Que dia que vai ser? No último domingo desse mês. Último domingo de outubro? Isso. Show! Vamos? Ó, eu acho que esse Perfeito. está aceito, hein? Obrigado. Vai ser um Maravilha. prazer. O doutor também está convidado. Mas tá aberto ao público? Sim, aberto ao público. Irão alguns artistas também. Que E vocês demais. também estarão convidados. Então, como é que a gente Tá? faz para fazer a inscrição? Aqui eu vou passar para a produção, né? O Mas link. pra quem tá assistindo? Para quem tá assistindo, vai entrar 22brasil.com e vai acessar o nosso site. Lá tem vários cursos e Primeiros Socorros é um deles, né? Tem o BLS, como o doutor sugeriu, né? Que nós certificamos nos Estados Unidos, com validade de 2 anos. Então lá você vai ter vários treinamentos, inclusive de socorrista pré-hospitalar. Você que pretende entrar no SAMU precisa dele. E como eu amo prática, como eu mostrei aqui, então você precisa, para mim a prática é a mãe do ensino, né? Então você precisa de repetição para você ser bom naquilo que você faz. Maravilha. Então é isso. Então está estendido para todos. Vou passar para você então. 22brasil.com. Entra no site, já faz sua inscrição, a gente vai se encontrar lá. No Instagram, 22Brasil Socorristas. Tem um canal no YouTube que é 22Brasil Socorristas. E o contato via WhatsApp é o 11 978 91 0220. Douglas Santos é bombeiro civil. Muito obrigada pela sua atuação também com toda a comunidade, que é tão importante. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Doutor Júlio, mais uma vez, Neurocirurgia BR. Segue lá o doutor Júlio. Obrigado, Cláudia. Segue aqui o 22 Brasil. Obrigado. Douglas, muito obrigada e até a próxima, gente.